Espírito Santo de Deus, visita minha vida agora. Oração de paz e direção de Deus para a sua vida. Quando tudo está em movimento por fora, mas confuso por dentro, você está fazendo coisas, resolvendo pendências, cumprindo prazos, respondendo mensagens, tomando decisões. Por fora parece que tudo anda, mas por dentro algo não acompanha o ritmo. Existe um cansaço diferente, não é falta de capacidade, é excesso de controle. É a sensação de estar sempre decidindo, sempre escolhendo, sempre tentando não errar. Há momentos em que a vida pede respostas rápidas e isso cria pressão. Pressão para escolher agora, para definir logo, para não perder oportunidades. Só que, quanto mais urgente tudo parece, mais a paz some. A mente fica cheia de possibilidades, cenários, riscos. O coração fica dividido e a confusão interna começa a crescer. Isso não é fraqueza espiritual. É sinal de que você tentou carregar mais do que precisava. Quando você assume controle demais, o interior entra em conflito, pensamentos se atropelam, a ansiedade se disfarça de responsabilidade. Você começa a confundir movimento com direção. Fazer muito não significa saber para onde ir. Talvez você se reconheça aqui. Muitas decisões ao mesmo tempo, conselhos de todos os lados, opiniões que se contradizem. E no meio disso, um medo silencioso de errar o próximo passo. Não por medo de trabalhar mais, mas por medo de escolher errado e se afastar do que Deus quer. Existe uma pergunta que revela tudo. Você já sentiu que está fazendo tudo, mas sem paz nenhuma? Quando essa sensação aparece, não é um sinal para acelerar, é um convite para parar. Porque direção verdadeira não nasce da pressa, ela nasce do alinhamento. Antes de qualquer resposta, existe algo que precisa ser restaurado: a paz. Não como resultado final, mas como ponto de partida. E é aqui que o Espírito Santo entra, não para pressionar decisões, mas para organizar o interior. Não para confundir ainda mais, mas para trazer clareza. Fica aqui. O que vem a seguir não é mais uma voz para competir com as outras. É um caminho para silenciar o ruído. Porque quando o barulho diminui, a direção começa a aparecer. O ruído interior começa de forma quase imperceptível. Primeiro é só uma dúvida aqui, outra ali. Depois, opiniões externas começam a se somar. Alguém diz uma coisa, outra pessoa diz o contrário. Um conselho parece certo num dia e errado no outro. Aos poucos, a sua própria voz fica difícil de ouvir. Não porque ela sumiu, mas porque foi abafada. Vivemos cercados de vozes. Vozes que opinam, que comparam, que pressionam. Redes sociais, expectativas familiares, exigências profissionais, referências espirituais diferentes. Tudo isso entra na mente ao mesmo tempo. E quando muitas vozes falam juntas, nenhuma direção fica clara. O coração tenta acompanhar, mas se perde no meio do barulho. Existe também o diálogo interno, que costuma ser o mais desgastante. Pensamentos que se contradizem. Uma parte de você quer avançar, outra pede cautela. Uma sente fé, outra sente medo. Uma quer confiar, outra quer garantir controle. Esse conflito interno não é sinal de hipocrisia, é sinal de sobrecarga. Quando a mente é puxada para muitos lados, ela entra em estado de alerta constante. A ansiedade aparece exatamente aí, não como algo escandaloso, mas como uma inquietação contínua. Você chama de responsabilidade, de prudência, de maturidade. Mas no fundo, é o medo de escolher errado. É a sensação de que tudo é urgente, de que qualquer decisão precisa ser tomada agora. E quando tudo parece urgente, a direção se perde. O problema não é ouvir conselhos. O problema é não saber mais quando parar de ouvir. Quando você perde o silêncio interior, perde também a capacidade de discernir. Tudo começa a pesar no corpo. O peito fica apertado. A respiração encurta. O descanso some mesmo quando você para fisicamente. Esse ruído não significa que você está longe de Deus.
Muitas vezes significa que você está tentando fazer o certo sem espaço para escutar. A confusão não nasce da falta de fé, mas do excesso de informação misturado com responsabilidade emocional. Você quer agradar, quer acertar, quer não decepcionar. E isso vai enchendo o interior. Quando tudo parece urgente, a direção se perde. Porque direção não nasce da pressa, ela nasce da clareza. E clareza exige silêncio, não ausência de problemas, mas redução de ruído. Enquanto muitas vozes disputam atenção, a voz que orienta fica encoberta. Talvez você esteja tentando decidir algo importante agora. Talvez sinta que precisa escolher logo, mas não consegue sentir paz em nenhuma opção. Isso não significa que todas estão erradas. Significa que o interior está barulhento demais para perceber qual caminho sustenta o coração. Reconhecer o ruído já é um passo importante. Não para se culpar, mas para entender o que está acontecendo. Você não está confuso porque é fraco. Está confuso porque está tentando ouvir tudo ao mesmo tempo. E ninguém consegue discernir assim. Existe uma voz que não compete, não grita, não pressiona, não gera ansiedade. Existe uma presença que organiza em vez de confundir. Mas para reconhecê-la, algo precisa mudar dentro. E essa mudança começa quando você entende quem é o Espírito Santo de verdade. Não como força de pressão, mas como direção que nasce da paz. É isso que precisa ser visto agora. Muita gente aprendeu a imaginar o Espírito Santo como alguém que cobra decisões rápidas ou empurra escolhas difíceis, como se a direção de Deus viesse sempre acompanhada de pressão, urgência e medo de errar. Mas essa imagem não corresponde à forma como ele realmente age. O Espírito Santo não invade, ele orienta, não força caminhos. Ele alinha o coração para que o caminho se torne claro. O Espírito Santo é conselheiro. Isso significa que ele não toma decisões no seu lugar, mas caminha com você, até que a decisão faça sentido por dentro. A direção que vem dele não nasce da ansiedade, nasce da paz. Mesmo quando o caminho é desafiador, existe uma segurança silenciosa que acompanha. Não é ausência de dúvidas, é presença de sustentação. Quando o Espírito Santo está conduzindo, a confusão começa a se organizar. Não porque todos os problemas somem, mas porque o interior encontra ordem. Pensamentos deixam de disputar espaço. Emoções se aquietam. O corpo responde. A respiração muda. A pressa perde força. Você percebe que não precisa decidir tudo agora. Ele não grita para competir com outras vozes. Ele espera espaço. E quando esse espaço surge, a clareza aparece aos poucos. Muitas vezes, não como uma resposta pronta, mas como um senso interno de direção. Um entendimento tranquilo de qual passo vem primeiro. O Espírito Santo trabalha por alinhamento, não por imposição. A clareza quase sempre vem depois do silêncio. Não do silêncio absoluto, mas do silêncio interior. Quando você para de alimentar todas as vozes ao mesmo tempo. Quando reduz a necessidade de controlar cada possibilidade. Quando aceita que não precisa ter tudo definido para seguir com Deus. O Espírito Santo não confunde. Ele organiza, ele coloca cada coisa em seu lugar. Ele mostra o que é prioridade e o que pode esperar. Ele revela o que é medo disfarçado de prudência e o que é cuidado verdadeiro. Essa organização não acontece de fora para dentro. Ela começa no coração. Talvez você esteja esperando um sinal forte, algo extraordinário, uma confirmação externa. Mas muitas vezes, a direção do Espírito Santo se manifesta de forma simples. Um peso que sai, uma opção que deixa de gerar ansiedade, um caminho que, mesmo exigindo coragem, não aperta o peito. Direção espiritual não é urgência, é coerência. É quando aquilo que você pensa, sente e decide começa a caminhar na mesma direção.
E isso só acontece quando o Espírito Santo tem espaço para alinhar o interior. Você não precisa forçar esse processo. Não precisa pressionar Deus por respostas imediatas. O Espírito Santo não se move na pressa. Ele se move na abertura. Onde há espaço, ele age. Onde há silêncio, ele fala. Onde há entrega, ele conduz. Esse entendimento muda tudo, porque você para de tratar a direção como algo externo e passa a reconhecê-la como algo que se confirma por dentro. E isso prepara você para uma mudança importante. Se o Espírito Santo conduz pela paz, então talvez a paz não seja o prêmio final, mas o sinal inicial. Essa ideia precisa ser ajustada agora, porque muita gente ainda espera que tudo se resolva para então ter paz. Mas o caminho de Deus funciona de forma diferente, e é isso que precisa ser confrontado a seguir. Muita gente acredita que a paz só chega depois que tudo se resolve, depois da decisão certa, depois da resposta clara, depois que o problema acaba. Essa ideia parece lógica, mas cria um ciclo perigoso. Você vive em tensão constante, esperando que algo externo mude para então descansar. Enquanto isso, cada escolha é feita no impulso, só para aliviar a ansiedade do momento. Paz não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. Quando você espera que tudo se organize para então sentir paz, acaba decidindo movido pela urgência. Escolhe rápido demais, fecha portas cedo demais, aceita caminhos que aliviam a pressão agora, mas cobram um preço alto depois. A ansiedade até diminui por um instante, mas volta logo em seguida, porque a raiz não foi tocada. Existe uma diferença clara entre urgência e direção. Urgência pressiona. Direção sustenta. Urgência acelera o corpo, aperta o peito, rouba o sono. Direção pode até exigir coragem, mas não gera confusão. Quando a decisão vem de Deus, mesmo que seja difícil, ela não pesa por dentro. Ela não fragmenta. Ela não gera aquele conflito constante que esgota. Muitas decisões erradas não são tomadas por rebeldia, mas por cansaço. Você só quer acabar logo com a tensão. Quer sair da dúvida, quer se livrar da pressão de escolher e, sem perceber, confunde alívio momentâneo com direção divina. O problema é que a paz verdadeira não nasce da pressa. Ela nasce da presença. E se a paz viesse antes da resposta? E se ela fosse o sinal, não o prêmio? Essa pergunta muda tudo. Porque nesse caso, você não decide para alcançar paz. Você decide a partir da paz. A ordem se inverte. O coração se alinha primeiro. A clareza vem depois. Quando o Espírito Santo está conduzindo, a paz aparece mesmo antes de todas as respostas. Não como tranquilidade superficial, mas como firmeza interior. Você ainda não sabe tudo. Ainda existem riscos, ainda existem desafios. Mas algo dentro de você diz que aquele caminho pode ser percorrido com Deus. Confundir urgência com direção divina é um erro comum. Só porque algo precisa ser feito, não significa que precisa ser feito agora. Só porque existe pressão externa, não significa que Deus está pressionando. O Espírito Santo não empurra decisões, ele confirma caminhos. Essa quebra de crença é essencial. Porque enquanto você acredita que precisa resolver tudo para ter paz, continua vivendo refém da ansiedade. Quando entende que a paz é o primeiro sinal da direção de Deus, aprende a esperar sem se perder, a decidir sem se atropelar, a caminhar sem se fragmentar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, com uma decisão pendente, com uma escolha importante diante de você. E a pergunta não é qual opção resolve mais rápido. A pergunta é qual delas permite que a paz permaneça. Qual delas não te afasta de quem você é em Deus? Qual delas não te obriga a se violentar por dentro? A presença de Deus não elimina desafios, mas muda o lugar de onde você enfrenta cada um deles. Quando a paz vem antes, ela se torna um critério, um filtro, um sinal silencioso, mas firme.
E aprender a reconhecer isso prepara você para o próximo passo. Porque se a paz é sinal de direção, então existe algo prático que precisa acontecer antes de qualquer oração. Criar espaço. Espaço interno. Espaço emocional. Espaço espiritual. Sem isso, até a oração vira ruído. E é exatamente esse espaço que precisa ser construído agora. Criar espaço para o Espírito Santo agir começa com uma decisão simples, mas difícil. Parar. Não parar de viver, mas parar de exigir respostas imediatas. Existe uma diferença grande entre buscar direção e pressionar por controle. Enquanto você exige respostas, o interior fica tenso. Quando você se abre, algo se acomoda. Silenciar o excesso não significa calar pensamentos à força. Significa não seguir todos eles. É perceber que nem toda ideia precisa de atenção agora. Nem toda possibilidade precisa ser analisada hoje. Nem toda preocupação merece espaço nesta hora. Quando você deixa de alimentar o excesso, o interior começa a respirar. Reconhecer limites é parte desse processo. Admitir que você não dá conta de tudo sozinho não é fraqueza, é lucidez. É perceber que há decisões que não se resolvem com mais esforço mental. Quanto mais você tenta controlar, mais distante fica da paz. Criar espaço é aceitar que você não precisa carregar tudo. Muita gente ora exigindo respostas rápidas, como se a oração fosse uma cobrança espiritual, como se Deus precisasse se explicar no seu tempo. Esse tipo de postura gera frustração, porque o Espírito Santo não se move sob pressão. Ele se move onde há abertura, onde há entrega, onde há disposição para ouvir, não apenas para pedir. Parar de exigir respostas imediatas muda completamente a postura interior. Você deixa de falar com Deus a partir da ansiedade e começa a se aproximar a partir da confiança. Isso não significa desistir de decidir. Significa mudar o ponto de partida. Primeiro o alinhamento, depois a decisão. Criar espaço também envolve o corpo. O corpo guarda tensão, guarda pressa, guarda medo. Quando você desacelera conscientemente, algo começa a soltar. A respiração se aprofunda, os ombros relaxam, o coração desacelera. Esse estado não é apenas físico, ele é espiritual, porque o Espírito Santo age de forma integrada, não fragmentada. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é fértil. Um silêncio que não gera angústia, mas expectativa tranquila. Nesse espaço, você não está tentando ouvir uma voz específica, está apenas disponível. E disponibilidade é uma linguagem espiritual poderosa. O Espírito Santo fala melhor onde há espaço, onde não há competição de vozes, onde a mente não está ocupada em provar, justificar ou antecipar. Ele não precisa de muito. Precisa apenas de abertura sincera, de um coração que diga, mesmo sem palavras, que está disposto a ser guiado. Talvez você esteja acostumado a viver no excesso, excesso de pensamento, excesso de responsabilidade, excesso de controle. Criar espaço pode parecer desconfortável no início, dá a sensação de perder tempo, de não estar fazendo nada. Mas, na verdade, você está fazendo algo essencial. Está preparando o terreno. Sem esse espaço, até a oração vira ruído. Palavras se acumulam, pedidos se repetem, mas nada se organiza por dentro. Com espaço, poucas palavras bastam. Às vezes, nenhuma palavra é necessária. O coração entende antes da mente. Esse momento não pede grandes decisões. Pede apenas disponibilidade, um ajuste interior, uma postura diferente diante de Deus. E é a partir desse lugar que a oração que vem a seguir ganha força. Não por ser longa ou intensa, mas por nascer de um coração alinhado. Agora que o espaço foi criado, algo pode acontecer de forma diferente. Não como resposta imediata, mas como presença real.
porque quando o Espírito Santo encontra espaço, ele visita. E quando ele visita, a paz começa a se estabelecer de maneira profunda e transformadora. Espírito Santo de Deus, eu paro agora. Paro de correr por dentro. Paro de tentar organizar tudo sozinho. Paro de exigir respostas no meu tempo. Eu me coloco diante de ti do jeito que estou, com a mente cheia, com o coração dividido, com decisões que pesam mais do que eu gostaria de admitir. Eu não venho para te pressionar, eu venho para te dar espaço. Visita a minha vida agora, não como ideia, não como conceito, mas como presença real. Entra onde há confusão, entra onde o medo tomou lugar da confiança, entra onde a pressa está me fazendo perder clareza. Eu preciso da tua paz antes de qualquer resposta. Eu preciso do teu alinhamento antes de qualquer decisão. Espírito Santo, organiza o que está bagunçado por dentro. Silencia as vozes que não vêm de ti. Acalma os pensamentos que se contradizem. Toca o meu corpo cansado de carregar responsabilidades demais. Eu entrego a ti o controle que eu tentei segurar sozinho. Eu reconheço que há limites que eu não consigo atravessar sem a tua direção. Traz paz onde existe urgência. Traz clareza onde existe excesso de possibilidades. Traz firmeza onde existe insegurança. Eu não quero decidir a partir do medo de errar. Eu quero caminhar a partir da confiança de ser guiado. Ajusta o meu interior para que eu reconheça o teu caminho quando ele se apresentar. Espírito Santo, eu não te peço pressa. Eu te peço presença. Permanece comigo enquanto o processo acontece. Permanece comigo enquanto a resposta ainda não está clara. Ensina-me a esperar sem ansiedade, a ouvir sem tensão, a decidir sem me violentar por dentro. Visita os lugares do meu coração onde eu me sinto sobrecarregado, onde eu sinto que preciso agradar a todos, onde eu tenho medo de decepcionar, onde eu me cobro além do que consigo sustentar. Traz descanso para essas áreas, traz verdade, traz liberdade. Eu entrego a ti as decisões que ainda não sei tomar, as escolhas que me assustam, os caminhos que parecem bons, mas não trazem paz. Mostra-me com suavidade o que deve ser prioridade agora, o que pode esperar, o que não precisa mais ocupar espaço dentro de mim. Espírito Santo, guia-me de forma prática, guia meus pensamentos, guia minhas palavras, guia meus passos, que eu perceba a tua direção não pela pressão, mas pela paz que permanece. Que eu reconheça o teu agir, não pelo barulho, mas pela sustentação interior. Eu recebo agora a tua visita, recebo a tua paz que excede o entendimento, recebo o teu cuidado que não exige pressa, recebo a tua direção que não confunde. Mesmo sem todas as respostas, eu confio. Mesmo sem tudo resolvido, eu descanso. Permanece comigo, alinha meu coração ao teu e conduz a minha vida a partir desse lugar de paz. Depois da oração, algo precisa ser aprendido com calma. Direção espiritual não vem como empurrão, ela vem como confirmação interior. Não é um comando urgente, é um senso de alinhamento que permanece mesmo quando você volta à rotina. O Espírito Santo não grita ordens. Ele sustenta convicções. Aprender a reconhecer essa direção exige atenção ao que acontece por dentro. Quando a decisão certa começa a se formar, ela não acelera o corpo, ela não aperta o peito, ela não gera aquele estado constante de alerta. Mesmo que o caminho seja desafiador, existe uma tranquilidade firme acompanhando. A mente pode até questionar, mas o coração não se fragmenta. A paz que vem do Espírito Santo não é empolgação, é permanência. Ela não depende do humor do dia, não some diante da primeira dificuldade. Ela se mantém. Essa é uma das formas mais claras de discernimento. O que vem de Deus sustenta. O que não vem, cobra energia o tempo todo. Existe também um sinal físico sutil. Decisões alinhadas não pesam no corpo,
Você pode até sentir responsabilidade, mas não sente opressão. O corpo não entra em tensão contínua. A respiração flui melhor. O sono não é roubado pela ansiedade. Esses sinais não são místicos, são respostas naturais quando o interior está alinhado. Muita gente confunde direção com empolgação inicial. Mas a empolgação passa rápido, direção permanece. Mesmo quando surgem obstáculos, a convicção não desaparece. Ela se ajusta, amadurece, mas não se desfaz. O Espírito Santo confirma caminhos com constância, não com impulsos. Reconhecer isso muda a forma como você decide. Você deixa de buscar sinais externos o tempo todo. Para de depender apenas da opinião dos outros. Começa a confiar mais no que se estabelece por dentro. Não como orgulho, mas como discernimento espiritual. Porque o Espírito Santo habita em você. Ele guia de dentro para fora. Isso não significa que você nunca terá dúvidas. Significa que as dúvidas não governam mais. Elas aparecem, mas não tomam o controle. A paz permanece como referência. Quando algo começa a roubar essa paz de forma constante, é sinal de alerta. Não para entrar em medo, mas para reavaliar. A direção certa não acelera, ela sustenta. Sustenta no tempo, sustenta nas pressões. Sustenta quando outras vozes tentam confundir novamente. Ela não exige pressa, porque sabe onde quer chegar. E quem aprende a reconhecer isso, passa a caminhar com mais segurança, mesmo sem ter tudo mapeado. Talvez você esteja esperando uma confirmação clara agora. Algo definitivo, mas muitas vezes a confirmação começa pequena. Um peso que sai, uma opção que deixa de gerar ansiedade, um caminho que, mesmo exigindo coragem, não gera conflito interno. Essas pequenas confirmações constroem confiança. Aprender a reconhecer a direção do Espírito Santo é um processo. Não acontece da noite para o dia. Mas cada vez que você respeita a paz, mesmo quando ela te chama a esperar, você fortalece essa sensibilidade. Cada vez que você decide não se mover pela urgência, mas pela sustentação, você amadurece espiritualmente. Esse aprendizado muda o ritmo da vida. Você passa a caminhar menos ansioso, menos reativo, mais consciente, e isso não te torna lento. Te torna firme, porque você não está sendo levado por pressões externas, mas guiado por uma presença constante. Essa confirmação interior prepara o último passo, porque quando você aprende a reconhecer a direção, percebe que não se trata apenas de uma decisão específica. Trata-se de uma forma de caminhar, um estilo de vida guiado, não forçado. E é esse convite que precisa ser selado agora. Esse caminho não é para quem busca respostas rápidas, é para quem decidiu não caminhar sozinho. Não é sobre acertar sempre, é sobre caminhar acompanhado. O Espírito Santo não oferece um mapa completo da vida, mas oferece direção suficiente para cada passo. Esse vídeo não termina aqui. Ele se torna um ponto de retorno. Um lugar para voltar sempre que a confusão interna reaparecer, sempre que as vozes se acumularem novamente, sempre que a pressa tentar tomar o lugar da paz. Porque caminhar guiado é uma escolha diária, não um evento isolado. Talvez você ainda não saiba exatamente o que fazer depois daqui. E tudo bem, a clareza completa não é exigência de Deus. O que Ele busca é disponibilidade. Um coração disposto a ouvir, a esperar, a confiar. Quando essa postura se estabelece, o caminho vai se mostrando aos poucos. O convite agora é simples e profundo. Não caminhe mais no impulso. Não decida apenas para aliviar a ansiedade. Não se violente por dentro para atender expectativas externas. Escolha caminhar com Deus, mesmo que isso signifique andar mais devagar em alguns momentos. Dizer, Espírito Santo, me guia, não é uma frase bonita, é uma postura. É reconhecer que você não quer apenas chegar rápido, quer chegar inteiro, quer chegar em paz, quer chegar alinhado.
E isso muda completamente a forma como você vive. Leve essa prática com você. Não como obrigação espiritual, mas como cuidado interior. Antes de decisões importantes, antes de conversas difíceis, antes de escolhas que pesam, pare. Crie espaço. Ore com simplicidade. Observe a paz. Respeite a sustentação interior. Caminhar guiado não elimina desafios, mas elimina o peso de enfrentar tudo sozinho. A presença do Espírito Santo não afasta os problemas, mas muda o lugar de onde você os enfrenta. E isso faz toda a diferença. Permaneça nesse caminho, mesmo quando a resposta ainda não estiver clara, mesmo quando o processo parecer lento. A direção de Deus não confunde, ela sustenta. E quem aprende a caminhar assim descobre algo precioso. A vida pode ser vivida com menos pressa e mais paz. Espírito Santo, me guia, hoje, amanhã, em cada passo.